Sejam todos muito bem-vindos ao trabalho de atendimento espiritual aos encarnados da Associação Espírita Caridade. Esse trabalho se desenvolve com módulos para que possamos nós compreender um pouquinho mais. Estamos no módulo 2, roteiro 3, Vida em Família. Com o subtema de hoje, relacionamento conjugal. Importante sabermos que o lar é a escola das almas onde se aprende preciosas lições a caminho da fraternidade universal. Então, o lar é a nossa primeira escola, onde vamos receber os valores morais, éticos e morais, para a nossa vida toda. Formação desses seres que são colocados ao nosso lado para que possamos colocá-los no caminho do bem, com esses valores ao qual falamos. Então são lições de extrema importância para a nossa vida toda, não só para os dias, para as semanas, no nosso lar. Levamos para a vida toda esses ensinamentos que recebemos dentro do nosso lar, nossa mãe, nosso pai, que dispensam atenção a nós, espíritos imortais. O lar é o sagrado vértice onde o homem e a mulher se encontram para o entendimento indispensável. Esse relacionamento homem e mulher, ele se torna, por vezes, por falta de entendimento, de compreensão da individualidade de cada ser, o tempo, a maturidade de cada um de nós, ela se dá de forma diferente, pois somos espíritos diferentes, com graus de entendimento diferenciados um dos outros. Então, esse respeito mútuo, com o tempo de entendimento de cada um, é indispensável para que possamos ter esse lar harmonioso, de compreensão, para que possamos passar valores aos nossos filhos. Então, o entendimento, a compreensão, o amor próprio é o que fala mais alto, deixando nós, por vezes, sem entendermos o outro, porque queremos que o outro faça como nós fazemos, e não é assim, pois somos individualidades, devemos agir e pensar diferentes uns dos outros. O que tem que ter é um comum acordo, um bom senso é o que fala mais alto. O ângulo muitas vezes não está devidamente traçado. São duas linhas divergentes e alguém não compreendeu isso. Falamos, o entendimento, a forma de pensar, o momento ao qual nos encontramos é diferente um do outro. E por vezes esta figura aí mostra tudo, E um de costa para o outro, por falta de entendimento, por falta de compreensão, porque eu quero de uma forma e tem que ser da forma como eu quero. Não pergunto para o outro o que você acha, fulano, será que devemos fazer assim, será que devemos agir assim, desta forma? Não, tem que ser como eu quero e pronto. Se não é como eu penso, aí já se sabe onde é que vai parar. O entendimento, a compreensão, a paciência, a tolerância com o outro é complicado. Se não respeitarmos o livre-arbítrio, a forma de pensar de cada um, tem que ser de comum acordo. O lar é conquista sublime que as criaturas vão realizando vagarosamente. E é. Achamos que tudo se dá da noite para o dia, não. São conquistas
passo a passo, dia a dia, através do diálogo, da compreensão, do entendimento. Se não houver diálogo, meus irmãos, aí a coisa fica... eu estou fazendo assim, o outro tá calado. Está calado não quer dizer que consente. Está calado não quer dizer que seja assim, que está aceitando. Talvez não queira só entrar em linha de colisão. Então, o aprendizado, as conquistas, é vagarosamente, sempre com o consentimento e a aprovação do outro. Por que vagarosamente? Porque na maior parte das vezes os casais terrestres passam os dias vivendo a indiferença ou o egoísmo feroz. Eu quero viver da minha forma, do meu jeito, tem que ser assim. O egoísmo vai falar mais alto. Nós temos a questão de respeitar a posição do outro, a opinião do outro. Como é que deve se portar? Como é que fulano quer? Será que é da mesma forma que eu quero? Será que é a mesma forma que eu penso? Às vezes a gente não tem essa paciência, essa tolerância de ouvir o outro. Aí, se o egoísmo, se a intolerância falar mais alto, então por isso tem que ser uma conquista diária, de não entrarmos em rota de colisão, ser de comum acordo, uma conversação, um diálogo aberto. E onde faltou o diálogo, temos a certeza que esse lar vai estar quebrado. Seja entre pai e filho, esposo e esposa, o diálogo tem que prevalecer, senão... Antes do casamento, o diálogo assume singular encanto. Tudo mil maravilhas, Tudo é engraçado, tudo é belo, tudo é bonito, tudo é simples, tudo fica fácil. Não temos responsabilidade, ali cada um vai para o seu lado, vai para a sua casa, para o seu lar. Antes do casamento tudo é encanto, é maravilha, é maravilhoso, Parece um conto de fada, mas quando vamos viver juntos é diferente. Carinho, atenção, embalados na beleza luminosa do amor. Tudo é belo, tudo se torna fácil. Após o casamento, olha aí, que cena horrível, Imaginemos nós, os nossos filhos, vendo uma situação dessas. Lógico, talvez não seria assim tão... Mas uma discussão mais calorosa, mais exacerbada, com palavras mais fortes. Como é que fica a formação desse espírito? Como é que vai se dar a educação dele? Para alguns não há concessões recíprocas. Tem que ser assim, assim é a minha palavra, quem manda sou eu e pronto, não é? Tanto o homem quanto a mulher, ou pai, filho, enfim. É difícil. Então a tolerância, a conversação, o diálogo, acalmar, esperar os ânimos se acalmarem, sentar, conversar, chamar para o debate, para que as coisas possam pegar o seu caminho natural, do entendimento, do respeito, porque vendo uma cena assim, poderíamos pensar onde é que isso vai... Será que vai ficar só na discussão verbal ou vamos partir para a agressão? Então, antes que isso aconteça, é melhor que um cale, que
que um tenha a serenidade, que tenha a tolerância, a paciência. Não importa quem está certo, quem está errado. O importante é que um ceda. Que um tenha essa visão, esse entendimento que vamos partir para a agressão. Então, que uns tenha a serenidade e cale. Não há tolerância e camaradagem. Perdem o gosto de conversar. Sempre, cada vez que vai ter um diálogo, parte para a briga, para o grito, né, para a intolerância. E a conversa fica para segundo momento. Apaga-se a beleza luminosa do amor. Onde é que foi aquela beleza, aquele diálogo que tínhamos lá quando namorados, quando noivos, quando íamos para a balada, enfim, íamos para noitadas, né, para festas, para passeios aos domingos, ao parque, ao cinema. Tudo isso vai se apagando com o tempo, se não houver o diálogo. Fulano não me cobra, fulano não diz nada, não diz que quer, não diz que não quer. Como dissemos, se a pessoa está quieta, está calada, não quer dizer que aceite, que concorda com tudo que está acontecendo. Por vezes, não tem oportunidade do diálogo. Daí em diante, os mais educados se respeitam. Eu vou respeitar o limite do outro. Mas por que não um ceder e um conversar? Chamar para o bom senso e conversar, ver onde é que está errado, onde é que foi que pegamos o caminho errado. Um tem que dar o primeiro passo. Os mais rudes mal se suportam. Como entender essas modificações? Na convivência no lar, surgem as obrigações do pretérito. Tivemos uma briga, enfim, algo que fomos prejudicados ou que prejudicamos alguém no passado. E agora, nesta encarnação, pois somos espíritos imortais, não morremos nunca, o que morre é o corpo físico, angariamos algumas dívidas. E aí agora, neste momento, a cobrança vai chegar, tenhamos a certeza disso. Muitas dificuldades serão reflexos das existências passadas. Na família se reencontram afetos e desafetos para os ajustes indispensáveis. Achamos, que vai ser tudo aquilo, mil maravilhas lá do namoro, e aí quando formamos firmamos esse compromisso de seguirmos juntos, unidos, vêm as cobranças. E por vezes aquelas cobranças lá do passado, que devido ao véu do esquecimento nos é proporcionado pela bondade de Deus, não sabermos o que fomos, o que fizemos, mas tenhamos a certeza que se esta é a nossa melhor encarnação e o nosso planeta, o nosso mundo está do jeito que está, imaginemos o que fomos no passado não muito distante, o que fizemos no passado não muito distante.
com ódio, com rancor, com os nossos vícios, com o nosso egoísmo, né? Pois o plano é de provas e expiações, e o mal predomina. Então essas cobranças, esse reajuste, ele se faz necessário, e nada melhor do que dentro da nossa família. Por vezes nós achamos que só vamos receber aqueles espíritos afins, aqueles espíritos a qual nós só tivemos alegrias, digamos assim. Não, vamos receber espíritos que também necessitam de um ajuste, de um direcionamento, e é através da família, no lar, que vamos conseguir direcionar esses espíritos. Quais as explicações? Marido faltoso é aquele que no passado inclinamos à crueldade e à mentira. Não? No passado tivemos todas essas dificuldades aí, né? E aí agora viemos nos cobrando e sendo cobrados. Esposa desequilibrada é aquela que relegamos a necessidade e a viciação. Então, se cometemos esse delito, esse equívoco no passado, e agora viemos para resgatar, né, ou, enfim, resgatar esse débito com essa esposa, a qual colocamos com essa problemática, é nosso dever termos paciência e tolerância. Filhos problemas. Por que desses filhos, por vezes, não entende o não, o sim, né? Tem que ser da forma como querem? São aqueles que prejudicamos o caráter e envenenamos os sentimentos. Então magoamos esses espíritos num passado lá muito distante, e por vezes eles vêm, são colocados ao nosso lado para nos reajustarmos, e estão aí com toda a sua rebeldia, com todos os seus sentimentos aflorados, que em algum momento vai vir esta cobrança, se nós não estivermos no caminho correto, se nós não tivermos com aquela bússola, né, centrada, a família, o lar, sim, sim, não, não. Sabemos quando é hora de dizer não e sabemos quando é hora de dizer sim. Agora, se dissemos o não e daqui um pouco passamos a mão na cabeça e fazemos de conta que não estamos percebendo que está sendo produzido, está sendo feito por esse espírito, colheremos frutos terríveis. Mas se dissermos não é não, por vezes vai nos doer mais do que neles. Mas temos que saber dizer não. Não é não. Não vamos dizer não também só porque nos convém. Mas temos que sim sermos rígidos, pois já prejudicamos lá no passado, não vamos cometer o mesmo erro. Deus, na sua infinita bondade, nos proporciona esses momentos da família, do lar, para esse reajustamento. Corrigirmos um equívoco do passado. E viemos cientes, combinamos, aceitamos esta proposta de novo relacionamento, de um novo reajuste, e falhamos de novo, não quer dizer que não teremos que saldar esse débito. Teremos que saldar esse débito e teremos mais um ainda. Então, por isso, o discernimento, o bom senso, a tolerância e o diálogo são primordiais. E o amor, né? Como melhorar o relacionamento conjugal? Será que tem?
Existe uma fórmula? Reconhecer que o outro é um espírito por si, com ideias e tendências diversas. Cada um tem o seu tom, o seu momento, o seu entendimento. Somos individualidades. Não pensamos iguais, não agimos iguais. Sabemos do norte, sabemos das nossas obrigações por vezes, mas o caminho é diferente, o entendimento, o tempo, a maturidade se dá diferente. É saber respeitar e ouvir o outro. Perguntar, conversar onde é que erramos, onde é que falhamos, o que nós podemos melhorar, o que deveríamos ter feito diferente, o que podemos fazer no dia seguinte. Socorrer o outro em suas dificuldades. Será que nós conseguimos compreender que o outro também tem as dificuldades, ou aquela dificuldade só é mais vista em nós? Ah, eu tenho, fulano não, fulano está com frescura. Abolir o ciúme. Afastar do outro quaisquer assuntos tendentes a turvar-lhe a confiança recíproca. O ciúme, meus irmãos, é um destruidor de lares. Principalmente nesse século ao qual as mulheres não estão mais no lar, estão no lar e no trabalho. É complicado. Para o homem machista, aquele criado, né, turrão, o ciúme vai destruir o seu lar, vai destruir a sua família. Relacionamento sexual equilibrado e alimento afetivo, agente revigorador das forças dos cônjuges. Na associação conjugal, cada qual tem seus gostos e seus desgostos, no esforço que precisarão operar pela própria evolução. Respeitar os gostos, né, os desgostos, enfim. Temos as nossas dificuldades. E como é difícil a gente provar por vezes do próprio remédio, né? Dizer ao outro que ele tem que comer ou ele tem que fazer aquilo se nós não fizemos. Nós não comemos, nós não agimos daquela forma, mas queremos que o outro age daquela forma. Se nós, quando tivermos em tal situação, vamos fazer diferente. Não vamos fazer como estamos dizendo que tem que ser feito. Vai chegar um momento que aquilo que para nós é certo, para o outro não é. Ou ele gosta, para mim é de uma forma e para o outro não é. É diferente. O respeito pelos gostos, tanto da esposa quanto dos filhos, do esposo, né? Respeitar os gostos. Adaptar-se ao nível econômico e social. Eu acho que a questão econômico, ele balança muito a estrutura familiar. A questão, principalmente, o meu, o teu. Se ambos trabalhamos fora, se ambos temos um ganho, o que eu ganho é meu, o que tu ganha é teu. Brincamos, minha esposa e eu, que ela diz que o que é dela, né? Mas o que é meu é dela. Né? Então, eu digo, não, é nosso. A gente brinca tudo, mas não, é nosso. Conjunto só vamos adquirir quando sabermos repartir, dividir com o outro. Tanto a questão econômica, quanto a questão,
familiar, dividir as nossas obrigações, as nossas tarefas, para que possamos só assim evoluir, crescer como seres, respeitando, dividindo, compreendendo, entendendo o outro. Evitar rixas e discussões, usar o diálogo. Não selar compromissos sem consultar o outro. Como é desagradável, né, essa situação. Marcarmos um compromisso, seja ele qual for, e não combinarmos com o outro. Chegar na hora, dizer, não, marquei tal coisa. Mas como? Não consultou, não tivemos um diálogo, não sabia se era bom para todos, se é bom para ambos, se é bom para a família, se é bom para mim, para o casal, enfim. Tem que ser de comum acordo. Manter o entendimento e cooperação na solução das dificuldades que surjam nas famílias um do outro. O entendimento, meus irmãos. A cooperação. Não a crítica. Poderemos até criticar, como diz, quando a crítica vem auxiliado de uma solução. Agora, criticarmos por criticar, devia fazer assim, fazer desta forma, fazer isso, e não apontarmos o caminho correto, a solução a qual deveria ser executada no momento, né, da crise, da dificuldade pela qual estamos passando. É muito fácil criticar o outro, mas criticar e trazer uma solução para o problema, para a dificuldade, isso seria um bom senso. Entender que o amor inclui respeito, a cortesia, a afabilidade e a discrição. São palavras-chave, né, num relacionamento. Entender o outro, compreender o outro, entender as necessidades do outro, amar ao outro, respeitar o outro, né? É primordial. Recursos sublimes, a prece, o Evangelho no lar. É primordial, cara, que possamos fazer uma limpeza fluídica em nosso lar. É de primordial importância para que possamos ter uma semana, um dia, um mês de bênçãos. A meditação, a oração em conjunto, a procura do bem em toda parte. O exercício da tolerância, da paciência, da indulgência, sem agastamentos, auxiliarão a paz no lar de modo formidável. Para fazermos questão da prece, podemos deixar de falar do Evangelho no lar, escolhermos um dia da semana ao qual todos possam se reunir, fazermos uma leitura edificante, uma prece, uma leitura do Evangelho, né? Abrir esse livro aleatoriamente, lermos uma frase, um parágrafo, enfim, e ali conversarmos com os nossos, colocarmos em apreciação o que foi lido, o que foi dito, a todos. Em seguida, uma prece de encerramento, né, uma harmonização. É importantíssimo. Ainda recursos sublimes. Aí o Evangelho no lar. O estudo cristão no lar é
é a festiva oportunidade de conviver algumas horas com espíritos benfeitores, que certamente virão nos ajudar nas provações purificadoras em nome daquele que é o divino vigilante e amigo de todos nós. E aí, escolhermos esse dia da semana, o horário. Mas por que isso, dia da semana e horário? Para que esses irmãos, esses espíritos benfeitores, estejam junto conosco em nosso lar. Temos aquele amigo espiritual do dia a dia, que está ali ao nosso lado. Mas para que venha esses benfeitores, temos que ter uma hora. Eles não estão ao nosso bel prazer, não estão à nossa disposição. Então, por isso, de marcarmos o dia e o horário da semana. Para a nossa reflexão, que possamos refletir no trabalho que foi falado, usa a humildade, paciência, bondade e tolerância no comportamento diário. Trabalhando e amando, aprendendo e servindo, e as lutas no teu lar de hoje ser-te-ão preciosa, base de paz e sublimação amanhã. Então, a paciência, a tolerância, a conversação, o diálogo, né? Amigo, o ombro amigo, escutar por vezes o outro. Não existe um manual. Existe sim as orientações à luz da doutrina espírita para que possamos cumprir com este compromisso assumido na pátria espiritual a dois. Não foi um compromisso assumido de um só. Combinamos, aceitamos, mas por vezes não queremos ter esse comprometimento. O nosso muito obrigado a todos. Tenhamos todos uma ótima semana.